Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Eclética, mais um vídeo, hoje falando da carta de número 15, a carta do diabo, que a gente vai encontrar na mitologia o deus Pan. Mas antes disso, eu quero falar para você que ainda não me segue aqui, para você começar a me seguir, ativar o sininho para receber todos os vídeos, que eu vou continuar por essa história até o final, falando de todas as cartas, ok? Lá também no Instagram eu falo de numerologia. Lá tem os meus contatos, caso você queira fazer seu mapa, se entender melhor, entender seu momento de vida. Porque assim, a numerologia e o tarô, ó, estão ligadinhos. E, sem mais demora, vamos falar dessa carta do Deus Pan? Deus Pan, filho de Hermes com a deusa Dríope. Na mitologia, Dríope não gostou do filho. Nasceu peludo, corpo masculino, humano, com chifre de bode, pezinho de bode, e que na mitologia bode não era visto muito bem. Era como se fosse uma coisa nojenta, uma coisa desprezível. E Dríope recusou, rejeitou, não quis tomar conta do menino, ficando Pan para Hermes. Hermes pegou a criança e levou para o Olimpo, para que ele pudesse, com aquele jeitão esquisitão dele, entreter os deuses lá no Olimpo. Só que às vezes ele até fazia coisas boas, tomava conta de espaços lá de agricultura, cuidava do gado, às vezes de colmeias que tinha lá, e ele ajudava nessa parte também. Mas o que ele mais gostava mesmo era assustar as pessoas na estrada. Ele ficava na estrada, quando a pessoa aparecia, ele, bum, aparecia lá com aquele jeitão horroroso dele, lógico, e todo mundo se assustava muito. Por isso, inclusive, que Pan vem da palavra pânico, medo, coisas apavorantes. Nesses sustos que ele dava lá no Olimpo, uma vez ele encontrou uma ninfa seringe, e essa ninfa ficou morrendo de medo dele e começou a correr pela estrada. Só que em determinado momento ela deu de cara com um rio, que era o rio Ladon. Não tinha mais para onde ir, ficou encurralada, sabia que o deus ia chegar perto dela para pegar, né, para assustar, e ela pediu para o rio transformar ela em alguma coisa. E o rio atendeu o pedido e transformou ela em bambu. Quando Pan conseguiu alcançar, já era tarde demais, ela estava lá transformada em bambu. Pan pegou esse bambu, porque realmente ele tinha se apaixonado por ela, e aí ficou admirando tal aquele bambu e teve aí uma inspiração, porque bateu um vento, fez um barulhinho nesse bambu, ele pensou que pudesse fazer e fez um instrumento que era a sua flauta. Então assim, é flauta de Pan, flauta seringe, que é conhecida. Que Pan era um deus musical, mas existe outro deus que a gente ainda vai falar dele na carta de número 19, que é o deus Apolo, da carta do Sol, e que Apolo era mais musical que ele. Porém, dentro dessa carta de número 15, existe um plágio. Caso você depois, que a gente sempre faz o link, né, nas tiragens, no fim do vídeo, mas se você quiser também, você pode considerar como sendo um plágio dentro dessa carta. Por quê? Porque o Hermes pegou essa flauta e copiou e vendeu essa flauta pro Apolo, que depois a gente fala disso no outro vídeo. Mas também existe plágio nessa carta. Então, assim, falando agora do link nas tiragens, quando a carta vem de um lado positivo, aí você pode me perguntar assim, nossa, mas tem positivo nessa carta? Porque é uma carta feia, uma carta escura? Sim, se você tiver fazendo uma pergunta como, por exemplo, o curso que eu vou fazer vai ser um curso bom para mim?
que vai significar do lado positivo se essa carta sair? Sim, vai ser um curso que você vai ficar apaixonado, que você vai ficar preso às matérias, à literatura que vai ter dentro desse curso, que você vai ficar realmente fascinado e que vai ser um curso muito legal para você. Então, existe sim essa interpretação positiva dentro dessa carta. Agora, do lado negativo, realmente tem muitas coisas que a gente pode falar. Ciúmes, inveja, possessão, manipulação, porque se você prestar atenção na carta, as pessoas elas estão presas por correntes pelo pescoço. O que significa? Que a pessoa podia sair dessa situação, mas ela tá tão fascinada, tão cega, tão nessa escuridão, que ela não consegue encontrar a luz para sair, para se para tirar, para desamarrar, né, dessa situação e sair. Então é uma carta que vai falar disso, de possessão, de sexo, inclusive, sexo, drogas e rock and roll. Essa é a carta, porque fala dos vícios, de impulsos sexuais de grande intensidade. Fala também de mediunidade que pode não ter sido desenvolvida, que a pessoa tem que desenvolver essa parte mediúnica que ela tem. Então, assim, é uma carta muito complexa, dá para tirar muitas respostas dessa carta, dependendo da pergunta que foi feita, tá bom? Espero que você tenha gostado, curte o vídeo, me segue lá no Instagram, luciana.martins74, e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal, que a gente vai falar da carta da Torre. Até mais! Tchau!